texto que foi já lido aqui, né, no início. E vamos, então, dar sequência na palavra de Deus. Um texto, assim, eu e o pastor Braulio, a gente não tinha combinado nada, né? Ele vai falar o mesmo tema que a gente vai falar agora pela manhã. Então, certamente é a direção do Espírito Santo. A gente não planejou nada entre nós dois, né? Mas o fato, irmãos, é que esse texto que foi lido no início deixa claro que existem dois tipos de pessoas no mundo: os filhos de Deus e os filhos do diabo. E não existe uma zona mista ou uma zona neutra. Não existe. Essa é uma verdade, ela é inconveniente nos dias de hoje, você falar essa verdade. Por causa disso, encontramos igrejas tentando harmonizar essa realidade na tentativa de tirar esse contraste que a Bíblia traz. Ela não foi algo inventado por um homem, mas foi o próprio Deus que revelou isso para os homens que escreveram. E por que as pessoas querem tirar essa realidade de suas vidas? É simples. Porque essa realidade, ela contempla embutida em sua essência o conceito de um juízo de Deus para um grupo e de o amor de Deus para outro grupo. E isso, falar nos dias de hoje sobre isso é inconveniente. Não é verdade? Filhos de Deus e filhos do diabo. Mas, por exemplo, um versículo que deixa bem claro, absolutamente claro essa realidade que João fala aqui, é João 3,36. O versículo que você sabe de cor, que diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Alguém que crê tem a vida eterna, é filho de Deus, é descendente de Deus. Aquele que rejeita o Filho está debaixo da ira de Deus, é filho do diabo. Está aí os dois grupos claramente expostos na palavra de Deus. A Bíblia, ela não ameniza esse contraste e nós não podemos fazê-lo também. Nós não podemos tirar essa realidade da Bíblia. Quando eliminamos esse contraste, nós tiramos qualquer conceito de salvação e de paz na raça humana. É por isso que o mundo está nesse caos. Porque quando você tira essa verdade, as pessoas perdem o conceito de salvação e de paz. É tudo igual, é todo mundo a mesma coisa, nós vamos todo mundo para o mesmo lugar, mas a Bíblia fala que isso não é verdade. A mensagem central que nós colocamos para esse texto é: o estilo de vida dos filhos de Deus e dos filhos do diabo são completamente opostos. O estilo de vida dos filhos de Deus e dos filhos do diabo são completamente opostos. Nós vamos ver três diferenças entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. A primeira diferença está entre o seu pai, Cristo ou o diabo. Versículos 7, 8 e 9, João diz: filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. No domingo passado, nós falamos sobre essa questão do filho ser parecido com Deus, anseia ser como Jesus, uma vida pautada de justiça. Nós já falamos isso domingo passado, marcada pela obra do Espírito Santo. O crente, ele tem um dispositivo dentro dele que faz para que ele olhe na balança da justiça e na palavra de Deus, e ele tem o equilíbrio dessa balança. Ele vive por causa da semente, por causa da descendência. Mas o versículo 8 traz uma novidade para nós aqui, que João não havia falado na pregação passada, nos versículos anteriores. Aquele que pratica o pecado é do diabo. O pecado é viver como se não houvesse lei, e a gente explicou isso também no domingo passado. Nós falamos que isso é uma anomia espiritual. É alguém que observa a lei, ele viu, mas ele vive como se a lei não existisse. Essa anomia espiritual causa reflexos
na sociedade, traz uma anomia social e, mundialmente falando, a gente vê o caos que o nosso mundo está hoje. Aquele que vem pecando desde o princípio, João quer nos jogar agora para um texto que o pastor Braulio ama. Quando ele fala, aquele que peca desde o princípio, João está levando os leitores, está levando os crentes a Gênesis. Gênesis capítulo 3, né? A história da humanidade, a gente vê o capítulo 1 e 2 falando toda a criação. No capítulo 3 aparece um personagem. Ele já aparece pecando porque ele já havia caído. Então ali ele já se apresenta corrompido. Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 5, você vai se recordar desse texto que diz, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não como de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto da árvore do jardim. Mas Deus disse, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Presta atenção aqui que nós encontramos aqui o diabo, ele demonstra ser uma criatura com uma natureza corrompida e corruptora. Então, não é só uma natureza que está podre, corrompida, mas ele tem também a astúcia de corromper aqueles que são próximos dele. É uma habilidade que ele tem. Ele percebeu essa fragilidade do ser humano, então ele age com essa mente, com essa essência de corromper as pessoas. E ele vem fazendo isso desde o princípio. A serpente aqui, ela apenas questionou a mulher. Você percebeu a astúcia da serpente? Deus tinha estabelecido um mandamento, não coma dessa árvore específica, não coma desse fruto da árvore específica. A serpente, então, disse que para Adão e Eva, que eles não morreriam se comesse do fruto. Deus colocou uma lei, Deus estabeleceu que não coma do fruto daquela árvore, e a serpente falou que não é muito bem assim. E o que Eva e Adão fizeram? Eles agiram como se não tivesse uma lei. Então eles foram corrompidos. O pecado de Adão e Eva não foi ter mordido o fruto. Não foi isso. Mas foi não ter estabelecido aquilo que Deus tinha colocado para eles. Cumprido a lei, a ordem de Deus, não coma daquele fruto. Uma anomia. Satanás, ele vive como se não houvesse lei. Muitos pensam, né, que ele falou para... Não, ele não falou nada, ele só jogou uma pergunta. E esse ato de agir como se a lei de Deus não existisse, trouxe consequências terríveis para nós, para a raça humana. Trouxe uma separação entre o homem e Deus. A gente vê isso claramente depois. Separação em nossos relacionamentos. O nosso coração nunca mais foi o mesmo, depois dessa mordida, depois dessa quebra. Sofremos prejuízos em nossos relacionamentos interpessoais. Ontem, a irmã Osana falou para a irmã Beatriz, que estava falando de uma cirurgia, né? E a irmã Osana falou assim, olha, e cuidado com a cirurgia e cuidado com o peso que ela estava no braço. Ela estava com o neto no braço. Então a irmã Osana falou assim, cuidado com o peso. A irmã Beatriz falou assim, eu estou pesada mesmo. Não. Ela não está falando de você. Ela está falando do seu neto, né? E aí, na hora eu corrigi, falei, irmã, ela não falou de você, ela falou do seu neto. Você imagina, um mal entendido que nós hoje não sabemos lidar. Nós não sabemos lidar. Se a gente não corrige, a gente não fala, pronto. Não esperava isso da irmã Osana, poderia, né, pensar coisa assim. O pecado, ele é trágico, não existe pecado pequeno ou grande. Qualquer pecado leva à nossa destruição e de todos que estão conosco. O pecado, ele é criativo. Ele é criativo, ele entra e ele vai causando estrago. É o desvio de centímetros de um leme de um navio. Se você pegar um navio em Santos, no Brasil, com destino para Dinamarca, e na rota você desviar 5 centímetros, você não chega lá.
Assim é o pecado. Não tem mentira branca. Né? Não tem a mentira de Raabe. Não, Raabe mentiu e foi para o céu. Irmãos, isso é uma heresia terrível. É uma hermenêutica que nem sei de onde que veio essa hermenêutica. A gente não pode usar isso. O pecado é pecado. Agora vamos fazer o contraste colocando Jesus. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir a obra do diabo. Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15 diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. O diabo aqui, não é que ele tem o poder da morte, e sim que ele nos apresentou uma mentira, e gerou medo em nossos corações. Quem aqui já acordou à noite em pânico, porque você pensou assim: nossa, eu vou morrer um dia? Já acordou com esse pânico? Não, porque vocês são jovens. Depois que vocês passaram dos 50 como eu, vai ter madrugada que você vai acordar e falar assim: nossa, daqui a pouco eu estou morrendo. Como que será? Como é que vai ser? Vou sentir dor? Vai faltar oxigênio? Será que eu vou ficar assim: Jô, me ajuda? Mas quem que criou isso? O diabo colocou esse medo. E Jesus veio para nos libertar. Cristo veio para desfazer o nó que o diabo fez. Ele nos liberta das obras de Satanás, retirando a culpa, apagando essa mentira plantada em nossos corações, nos tornando livres e obedientes à vontade de Deus. Um dos homens que eu gosto, não é o meu ídolo, tá? Não é ídolo. Nada de Neymar aqui, apesar de eu ser santista. Mas eu gosto muito do missionário evangelista Moody, um norte-americano que evangelizou e ganhou mais de 1 milhão de almas para Jesus. Um homem que não era intelectual, não sabia falar muito bem. E ele, quando estava na beira da morte, ele olhou para a irmã dele, cuidando dele no quarto, falando assim: olha, preste atenção, olha na direção da janela, observe, olha como Jesus é lindo. E morreu. Olha que morte. E é isso que eu espero de todos nós. E Jesus veio para isso, para nos livrar do medo, da morte. Porque nós sabemos que não tem uma parede e tem uma ponte nos esperando. Sabemos que vai ter um braço estendido dizendo assim: venha, venha comigo. Esteja aqui comigo. Não tenha medo, venha. É isso que Jesus fez. Isso é um privilégio dos filhos de Deus. O diabo veio para destruir, para dividir, para matar. Cristo veio para construir, restaurar, gerar vida. O versículo 9, João mostra um contraste dos filhos de Deus, dos filhos do diabo. Ele diz que a semente aqui é uma ideia de descendência de Deus. Alguns pastores, alguns homens de Deus falam que aqui é o Espírito Santo, mas eu acho, pela leitura, que o mais correto é dizer que é uma descendência de Deus, a semente, uma nova natureza. São descendentes de Deus, uma nova natureza partilhada com vocês. E essa nova natureza reflete no dia a dia ações desse Filho de Deus. Ele não se parece com o diabo, ele lembra Deus. Porém, o contrário também é uma verdade. Quando as ações são malignas, as ações são injustas, são de ódio, também lembra o pai que é o diabo. Jesus disse isso em Mateus 7, versos 15 até 18, quando ele falou: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o perceberão pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro, ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim dá frutos bons. Nós estamos hoje, os nossos pré-adolescentes estão aqui, né? Eles não vão mais ficar ali no fundo, eles vão participar do culto. Já são homenzinhos, né? Moças que estão crescendo. Vocês já vão ser batizados agora, é o nosso próximo passo como igreja, vão fazer a profissão de fé, vão ser inseridos no nosso hall de membros. Porém, vocês adolescentes, prestem atenção. O que vocês estão fazendo na escola? Quais são as ações? O que vocês compartilham no celular? O que faz você sorrir no celular? Porque você também
é um filho de Deus e tem que ter ações e pensamentos como um filho de Deus. Você vai ficar só. Você vai enfrentar a solidão, mas pague esse preço. Pague esse preço por ser filho de Deus. E não compactue com as coisas, com os filhos do diabo. Os frutos de nossas vidas refletem qual é a semente que nós temos. E nós só temos duas opções. Ou nós somos da descendência de Deus, temos a semente da nova natureza de Deus, ou temos a descendência velha, caída do diabo. Essa é uma diferença. Quem é o seu pai? Eu não sei vocês aqui em Terra Preta, mas em Atibaia, lá no interior em Atibaia, lá as pessoas se encontram na rua e quando a família tradicional como a minha, a família Amaral, que chegou com os bandeirantes no início, né, da cidade, o pessoal fala assim, você lembra o seu vô, você lembra os Amaralzão aqui, você lembra, por quê? É o seu jeito, a família tem uma genética, tem uma semente. Brinquei agora com a família Amaral, que está aqui no nosso meio do sul, falei assim, olha, vamos honrar a família Amaral, vamos estabelecer aí, mas nós temos que honrar a família celestial, amém? Essa é a maior família, esse é o nosso maior sobrenome que nos dá orgulho. Eu pertenço à família de Deus, à família celestial. Hoje, o Gilmar, ele é representado nos céus por Jesus Cristo que está à direita do Pai. Efésios fala isso, Paulo fala em Efésios. A igreja está representada por Jesus nos céus, nas regiões celestiais. Olha que privilégio que nós temos. A segunda diferença que nós vemos está no versículo 10 até 12, que diz assim, é o estilo de vida, como de Caim ou Abel. Olha a comparação que ele faz. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. Tampouco quem não ama seu irmão. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. João revela algo assustador aqui para os leitores. Você é fruto de uma semente. O seu estilo de vida contempla a fonte que te alimenta. O seu estilo de vida é nutrido por algo dentro de você. Você externa, você coloca para fora aquilo que está dentro de você, da sua semente. Então a gente não pode se orgulhar de ser iracundo, de ser briguento, de causar bagunça, divisão, porque isso não é externalizar algo bom dentro da gente. Não como Caim, que era do maligno. O pai de Caim era o diabo, porque suas obras eram más. É possível que João tenha em mente o que Jesus falou também em João capítulo 8, versos 39 até 45. Olha a descendência. Olha como que a descendência e a semente, ela reflete na sua vida. Olha só, João 8, 39 até 45 diz assim. Jesus está dizendo, Abraão é o nosso pai. Responderam eles. Jesus disse, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Olha a semente. Protestaram eles, nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês. Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. O filho, ele age como pai, sempre foi assim. A semente, a semelhança do que Jesus falou aqui, é do próprio João falando lá na sua epístola. O diabo foi homicida desde o princípio. Os fariseus queriam matar Jesus, e por isso Jesus associa eles ao diabo.
Porque o primeiro homicídio realizado por um ser humano foi entre Caim e Abel. Pelo ser humano. Mas o diabo estava atrás desse homicídio e da morte de Adão e Eva. É interessante você ver que sempre tem os traços, as digitais do diabo, em relação a morte e ódio. Morte e ódio. Morte, ódio, destruição. Morte, ódio, destruição, divisão. Morte, ódio, destruição, divisão, facção. Sempre tem as digitais dele, que ele é o pai disso. Ele é corrompido e corruptor. Em Gênesis capítulo 4, nós vamos ler a narrativa de Caim, e olha o que nós encontramos, 4, versículos 4 até 7. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou a de Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou, e o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Irmãos, o texto é claro, o texto é muito, muito claro. Deus, ele não aceitou a oferta de Caim, não foi porque Caim ofereceu os frutos da terra, e Abel ofereceu as partes gordas das primeiras crias do rebanho. Não tem nada a ver com a oferta. Às vezes você escuta isso nas igrejas, e de novo, a gente não sabe nem de onde vem essa hermenêutica. Porque o texto não fala que é oferta. O texto é autoexplicativo. Ele fala assim: olha, será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então você não está sendo aceito a sua oferta por causa do seu estilo de vida. A sua conduta não condiz com nenhuma oferta. Se você tivesse invertido a sua oferta, tivesse pego a de Abel e dado para Caim, e de Caim para Abel, Deus não teria aceito a oferta de Caim do mesmo jeito, porque não era o que estava sendo oferecido, era a conduta de cada um. Se você olhar o texto que nós acabamos de ler, nessa divisão que aparece aqui, ele fala assim: e por que o matou? Porque suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Versículo 12. Então o que apresenta aqui é um estilo de vida da semente. Por que isso é assustador? Porque isso não mudou até os dias de hoje, meus irmãos, entendam isso. Entendam, isso aqui é a chave, é o segredo do sucesso espiritual. Parece um coach falando, mas não é não, tá, irmãos? É a palavra de Deus. Não traga nada aqui na frente. Não coloque nada nessa caixa. Não dê nada para a igreja se você não está resolvido com Deus na sua vida. Se você tem pecado para tratar. Não dê nada. Porque Deus não está olhando o que você está fazendo. Deus não aceita. Por isso que a Bíblia fala, se tem alguma coisa contra, né? Eu, por exemplo, eu peço perdão para Deus toda semana antes de vir para o culto. Toda semana eu peço perdão. Senhor, eu estou muito chateado com a Jaqueline, porque ela me irrita. Toda semana. Mas eu sei que eu tenho que pedir. Não é toda semana, né, só algumas vezes. Só quando ela coloca foto de moto, né? E eu fico pensando, meu Deus, tira essa menina da Fernão Dias, né? Mas não é assim a nossa vida. Se você não confessar, se você não colocar os pés da cruz, a sua vida passa a ser uma vida totalmente religiosa, onde Deus não está vendo o que você está fazendo, porque Ele não aceita. Deus não negocia. É um estilo de vida como de Caim. Não adianta vir à igreja colocar a oferta aqui. Caim partilhava da natureza corrompida de Satanás. O que marcava o seu coração, a sua vida, se desdobrou em um homicídio. Ele matou o seu irmão porque ele teve ciúmes, inveja, ódio. E matou o seu irmão. Ele afrontava a lei de Deus. O diabo e Caim foram homicidas. Satanás cometeu homicídio com Adão e Eva. Que tipo de homicídio que Satanás cometeu ali? Foi um homicídio doloso. Ele premeditou. Já Caim foi para a prática do homicídio. Ele matou o seu irmão. Presta atenção, irmãos. Não existe pecadinho. Não existe pecadinho. Ontem eu passei o dia todo
praticamente quase o dia na casa do pastor Kine e da Usana, conversando com os dois. A gente tirou coisas ali da terra, sabe, que a gente teve que falar, né? Inclusive o pastor Kina não está aqui presente, porque ele foi visitar um pastor que está doente em São Paulo. Está precisando de uma visita, foi ele a Usana lá dar auxílio para o pastor. Eu falei, pastor, se a gente não tomar cuidado, nós vamos sucumbir, nós vamos cair. E nós dois ali começamos a ficar preocupados. O pastor Kina, Gilmar, eu não sei se eu quero continuar pregando na igreja. Eu não sei se eu quero pregar lá em Terra Preta. Por quê, pastor? Porque eu tenho muito medo. Eu tenho muito receio. É muito sério. Não é brincadeira. E nós dois na mesa ali, clamamos a Deus, Senhor, nos livra de falar coisas que não é da palavra de Deus para a tua igreja, porque não é minha. E nos livra do pecado também. O crente, ele tropeça em um pecado, como o Paulo fala em Gálatas. Se algum irmão for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, admoeste o irmão. É um tropeço, um trupicão. O crente não tem um estilo de vida pecaminoso. São coisas totalmente opostas. O crente, ele comete um erro. Ele peca, ele comete uma falha, mas ele entristece, ele se arrepende, ele chora, ele rasga suas vestes, ele coloca o seu rosto no chão. O filho do diabo não. Ele tem um estilo de vida pecaminoso. Ele faz e é insaciável. Não tem limite para o pecado quando é filho do diabo. Nós sabemos disso. Sabe por que nós sabemos disso? Você sabe por que nós sabemos disso, Edwin? Porque um dia você foi o filho do diabo. Por isso que você sabe disso. Porque você agia como filho do diabo. Mas um dia, a graça de Jesus chegou até a sua vida e te deu uma nova natureza. E hoje você tem aversão ao pecado. Amém? Foi assim na minha vida. Eu era um filho do diabo. Eu fiz muito mal para a raça humana. Eu era sagaz, corrompido, adúltero, imoral, sujo. Eu amava a sujeira. Mas um dia Jesus apareceu na minha vida. Se revelou para mim e falou, olha, levanta daí, sai desse lamaçal. Eu quero dar um banho em você, eu quero cuidar de você. E nunca mais eu fui alguém que vivia como eu vivia amando o lamaçal. Hoje eu sou uma pessoa que peco ainda, mas eu me entristeço e sei que isso é fruto da graça de Jesus. Por isso que nós sabemos a potência que é o filho do diabo para a carne e para as coisas erradas. Terceira diferença que nós encontramos aqui, está do versículo 13 até 15, é o Filho de Deus, ele transmite o quê? Amor. O filho do diabo transmite o quê? Ódio. Olha só o texto. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. João retorna ao assunto amor ao próximo. O amor ao próximo é uma das teses de João nessa carta, nessa epístola. Amor ao próximo, aos irmãos. O teste para verificar a veracidade da mensagem dos falsos mestres. O princípio da fé daqueles homens que viviam na Ásia Menor. Quando aqueles crentes ouviram sobre Jesus pela primeira vez e creram nele, eles passaram a amar, passaram a entender que tudo é feito no filtro do amor. Nós começamos essa manhã com uma assembleia, um culto administrativo, e nós começamos orando, Senhor, nos dá o filtro do amor, coloca o amor na nossa vida, não importa se nós vamos enfrentar injustiça, ameaças, acusações, nós temos que exalar o amor, o bom perfume de Cristo. Por quê? Porque os filhos do diabo, eles têm ódio de Deus, de tudo aquilo que representa Deus, de tudo aquilo que lembra Deus, causa ódio nos filhos do diabo. O amor é um mandamento primordial. Aqui encontramos um contraste entre amor e ódio. João enfatiza a realidade da perseguição aos crentes. João diz, não fiquem surpresos com o ódio do mundo contra vocês. Sempre foi assim,
desde o princípio, com o diabo, com Caim, isso nunca mais parou. Por isso, meu irmão, você que tem redes sociais, aceite o que eu vou dizer para você. Se você é filho de Deus, se você é crente, você jamais será uma pessoa popular nas redes sociais. Abandone isso. Porque tudo que você colocar nas redes sociais, que lembre Deus, vai causar ódio à sua pessoa. Desista disso. Abandone isso. O amor é um mandamento. O ódio é a quebra desse mandamento. Porque vivo como se não tivesse lei. E a diferença entre o crente e o ímpio é justamente a capacidade de amar. Por conta da semente, uma nova natureza, pelo Espírito Santo. E qual é a principal razão do mundo nos odiar? Olha só João 3, verso 19 até 21. Olha como é claro como a neve. Por que você vai ser objeto de ódio do mundo? João 3, 19 a 21 diz assim: este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais a igreja. Não é isso que está escrito aí? Os homens amaram o que mais? As trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal, odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Meu irmão e minha irmã, um segredo que eu vou contar para você aqui. Quem é o seu melhor amigo, quem é a sua melhor amiga, humanamente falando? Pensa aí. Não vale mãe, tá? Mãe, pai, não. Pensa na sociedade. Pensou? Se a sua melhor amiga, se o seu melhor amigo não tem Jesus Cristo, cuidado. Porque aqui o texto é claro. Luz e trevas não tem conexão. E em algum momento, essa pessoa que é a sua melhor amiga, o seu melhor amigo, se não for crente, ele vai ser usado por Satanás. Não tem como ser diferente. A gente viu um caso de um homem que tinha trato com animais, e ele conseguiu um filhote de um tigre, e trouxe para a casa dele. Sem novidades. E criou. E, gente, tigre é um bicho muito bonito. É pequeno, então, é fofinho. Você quer dormir com o tigre do seu lado. E o bichinho foi comendo. Ele comia 1 quilo de carne, depois ele começou a comer 2, depois ele comeu 5, até a fase adulta. Um belo dia, esse treinador, esse homem capacitado para mexer com os bichos, estava com o tigre. Alguma coisa aconteceu com esse bicho. Ele devorou esse homem. Essa é uma realidade espiritual. O filho do diabo, ele não tem freio. Ele não tem a presença do Espírito Santo. E no fundo, ele odeia a luz. Pensa nisso. E agora entre nós, os salvos, alvos da ação do Espírito Santo, o que deve prevalecer? Por isso João bate o martelo no versículo 14, ele fala, olha, quem não ama, permanece na morte. O pastor Braulio acabou de falar sobre o nosso relacionamento entre eu e ele aqui. Gente, conviver com o pastor Braulio é muito difícil. Sim ou não? Levanta a mão quem é a favor aqui. Menos a Gleice. A Gleice, ela está junto com nós. Ela falou, é difícil. É muito difícil. O raciocínio do pastor Braulio, o jeito que ele pensa, o jeito que ele faz, né? Ele assusta. Já falaram isso para você? Que quando ele chega, ele assusta. Gente, o jeito dele, né? Carioca, tudo. E é verdade mesmo, tudo isso é verdade. Mas olha, eu vou dizer uma coisa para você. Se tem uma coisa que não faltou entre nós dois, e é por isso que a gente está aqui, foi amor. Nunca faltou entre nós dois. E a gente teve divisões assim, né? Porque eu sou calvinista. E ele é incrédulo, ele é arminiano. Não. Mas nunca... E, gente, eu me sinto amado pelo pastor Braulio. Eu me sinto amado.
Mesmo quando a gente tem a nossa divergência, eu me sinto. Por quê? Porque essa é uma essência do Filho de Deus. Eu não tenho que ser parecido com Ele. Ele não tem que pensar como eu penso, mas a gente se ama. E isso é o que define, é isso que nós temos que ter entre nós. Eu sei, mulheres, que vocês são diferentes. Mulheres, eu sei, tá? Não escondam isso. Vocês medem uma a outra, vocês ficam olhando. Às vezes você fala, olha aqui, olha essa aqui. Quando você não fala, você pensa. Porque é da natureza da mulher. A mulher, ela repara em tudo. Mas uma coisa deve unir essa igreja, o amor. A gente não pode ter fragmentação dentro da igreja. A gente não pode porque uma irmã é jeito A, outra B, a não ser que seja pecado. Pecado, irmãos, a gente não negocia com nada aqui. Se for no estilo de vida pecaminoso, vamos tratar, vamos advertir, vamos corrigir a irmã, vamos corrigir o irmão. Né? Mas, se é diferença de pensar, de agir, ame essa pessoa. Não é porque ela não se parece com você, não concorda com tudo que você fala, que você tem que tratar essa pessoa com indiferença. E a indiferença não é resultado de uma semente de Deus. Não é. Como que eu sei? Porque olha o jeito que Cristo me tratou. Romanos 5,8 é o nosso hino. Vamos lá, de cor. Deus demonstrou o seu amor por nós, pelo fato de ter enviado o seu Filho unigênito para morrer em nosso favor, mesmo quando éramos pecadores. Imagina se Deus me tratasse com indiferença, porque eu ofendo Ele todos os dias, no meu pensamento. Se Deus agisse assim, o que seria de nós? Todo aquele que não ama seu irmão partilha da natureza do diabo e de Caim, partilha de uma natureza que exala a morte. São mentirosos, são filhos do diabo. Verso 15 fala, quem odeia o seu irmão é assassino, homicida. E o que isso muda em nossas vidas, irmãos? Qualquer pecado tem potencial destrutivo imenso. O ódio de Caim o levou a cometer um homicídio. Nós somos potencialmente capazes de qualquer coisa. Eu vou repetir. Aliás, a gente podia ilustrar isso. Né? Beatriz, você incomoda de ficar de pé aqui na frente? Aqui? Só ficar de pé, você não vai falar nada, vem aqui. Aproveitar porque daqui a pouco você vai estar em Aracaju, na praia, tomando água de coco, e a gente não vai se ver tanto. Tá, fica aqui, a câmera pega você aqui, né? Olha a estrutura dessa mulher, ok? A voz dela você já conhece. Essa mulher, ela tem potencial de assassinar uma pessoa. Matar literalmente uma pessoa. Essa mulher tem esse potencial. O que ela precisa fazer? Só alimentar esse sentimento. Só alimentar o sentimento. Porque potencialmente ela tem essa capacidade. Todos nós somos assim. Nós temos capacidade potencial das coisas mais terríveis que um homem ou uma mulher pode fazer. Obrigado. Só para ilustrar, obrigado, pode sentar lá. Porque se eu pegasse aqui o pastor Brau, ele falasse, mas é fácil, olha o tamanho dele, né? É fácil ele matar. Não, é isso. Quando contamos uma pequena mentira, levamos uma multidão ao abismo, porque é pecado, faz parte da natureza de Satanás. Por isso que temos que viver com responsabilidade, porque podemos afetar muita gente, a nossa igreja. Por que a gente estava desesperado atrás do Diogo e da Beatriz? Alguém pode me ajudar? Por que a gente estava desesperado para que o Diogo e a Beatriz ficassem com a gente aqui? Por duas razões. Primeiro, porque nós amamos esse casal. O segundo, porque eles são membros desse corpo. E qualquer coisa que esses dois façam lá, reflete aqui, nesse corpo. O pecado é assim. Você conta uma mentira lá, vai afetar. Por isso que eu falei para o Marquinhos, que é o nosso intelectual. Falei, Marquinhos, a partir de agora, você tem essa supervisão espiritual, porque se você fizer alguma coisa no esporte, na escola, com seus amiguinhos, reflete aqui no Gilmar. Assim é o pecado. Quando olhamos para isso, entendemos, é só olhar para Adão e Eva. Quando desprezamos alguns irmãos, tipo, eu só quero estar perto do irmão X, irmão B, isso também não vem de Deus, não vem da semente de Deus. Quando a gente lê, a gente não vai ter tempo agora, mas lê em casa 1 Coríntios 11, que fala da ceia,
quando alguns desprezavam alguns irmãos durante a ceia, o que ocasionou o desprezo dos irmãos que acontecia antes da ceia? Em 1 Coríntios 11, alguns adoeceram. Alguns ficaram doentes por causa do desprezo que tinha entre os irmãos. E o mais grave, alguns irmãos faleceram, morreram. Por causa do desprezo que tinha os irmãos. Uma enfermidade que matou essas pessoas. Alguns estavam dormindo, morreram. Eu falei isso pro Kleber, que está aqui à minha frente. Falei, Kleber, eu louvo a Deus, porque você está sentado aqui nessa cadeira e eu olhando para você, porque eu tinha a impressão de algum momento eu ia rodear o seu caixão. E ele sabe disso. Ele sabe o quanto eu amo ele. Ele sabe o risco, o perigo que ele estava correndo. Mas Jesus um dia pegou esse homem na Fernão Dias, numa moto, indo para o trabalho. Jesus entrou e impactou o coração dele e falou, olha, chega dessa vida, abandona essa vida, eu quero você santificado, me servindo. Impactou, e esse cara não resistiu, ele tirou o capacete, não entrou na empresa, deu meia volta, bateu na minha casa, falou, eu não aguento mais. Jesus fez isso na vida dele. Poupou a vida dele. Amar uns aos outros nos protege e comunica muito sobre a nossa natureza, quem somos de verdade e quem é o nosso Pai de verdade. Nós começamos a leitura nesse texto, no versículo 7, que diz assim, filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Enganar é uma descendência diabólica em ação, seguir os passos do diabo, por isso não podemos ser iludidos. Adão e Eva foram enganados, e olha o que aconteceu com a raça humana. Satanás continua querendo iludir os crentes nos dias de hoje, e precisamos estar atentos, irmãos. É uma coisa que eu peço muito a essa igreja, eu queria que vocês se unissem comigo em oração. Por favor, me ajudem, irmãos, irmãs, orem comigo, para que ninguém entre nessa igreja, em nome de Jesus, e nos engane. Qualquer pessoa que entrar aqui mal intencionado, com um coração mal intencionado, uma mente mal intencionada, em nome de Jesus, que essa pessoa saia do nosso meio. Não deixe que ninguém os engane. Pedimos a Deus, coloque pessoas que tenham a descendência, a semente de Jesus. O que nós temos que ter nessa igreja, para finalizar, e a gente está dentro do nosso tempo, deu uma corridinha, deu para terminar no tempo. 1 Coríntios 13 diz assim, assim permaneço agora esses três. O que são esses três? 3 virtudes que uma igreja tem que ter. Leva isso para Aracaju e começa uma igreja lá, Bia, com essas virtudes. Olha só, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Tem irmãos aqui que ofendem você? Que entristece você? Que é difícil se relacionar? Ganhe essa batalha. Ame essa pessoa. Por que eu sei disso? Porque eu já amei a Irani. Amei a Jaqueline, está comendo aqui na hora do culto ali, ó, mastigando. Está vendo? Eu estou pregando aqui, ela está comendo, tomando refrigerante. Imagina o foco dela aqui na pregação. Não, eu sei que ela está focando. Mas eu amo essa irmã, porque é minha irmã. O Wellington. Nós conversamos no sábado passado. Gente, pensa na pessoa difícil, é o Wellington. Às vezes eu fico pensando, esse cara veio de sei lá, de Marte, não dá para entender. Parece um iraquiano, mas a gente ama esse irmão, ama a família dele. Romanos 13:8 diz, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei de Deus. Isso deve permear a nossa igreja. Se hoje você ouviu alguma coisa aqui dentro, meu irmão, minha irmã, que entristeceu você, que você acha que procure esse irmão, procure essa irmã,
acerte isso, prevaleça o amor, ame essas pessoas, restabeleça a comunhão. Por quê? Nós precisamos servir o nosso Deus de santidade, de forma digna, porque Deus conhece a nossa vida e o nosso coração. E para você que está aqui hoje, você está distante de Deus, eu peço em nome de Jesus, reconsidere o que você está fazendo. Pensa, volta ao princípio da sua fé. Você ouviu o Evangelho, você entendeu, você reconheceu, volte para o Senhor. O seu Pai está esperando você de braços abertos. Ele quer cuidar de você. Pare de comer lavagem. Ele quer dar uma roupa, Ele quer fazer uma festa com você. Ele quer colocar um anel no seu dedo. E para você que não tem certeza que pertence à família da fé, à família de Deus, faça uma oração hoje e diga para Ele: meu Deus, eu não tenho isso que o pastor está falando. Me dá esse sentimento, quebra esse coração duro que eu tenho, que eu possa reconhecer o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Muda minha natureza, Deus, eu não aguento mais. Eu sou imoral, eu sou sujo, eu sou porco. Eu gosto das coisas ruins, eu gosto do ódio, eu gosto da bagunça, me tira isso está fazendo mal, eu estou agonizando. Se revela para mim, Senhor, e coloca uma força na minha boca para que eu possa dizer assim: ok, eu quero Jesus na minha vida. Faça isso. E venha para a família de Deus. Em nome de Jesus. Os irmãos, vêm aqui à frente. Vamos orar e vamos louvar a Deus. Senhor Deus, muito obrigado. Nós queremos agradecer pela palavra. E nós queremos sair aqui desse culto mais humildes, reconhecendo que o Senhor tem feito essa grande obra nessa igreja e em nossas vidas. Nos dê vigor, nos dê saúde, para continuar a nossa caminhada e sendo instrumento do Senhor para tirar pessoas das mãos do diabo e das trevas. Fortaleça essa igreja em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé? Amém, igreja.